Bom dia aos dirigentes da FCDL, CDL Mossoró, empresários, lojistas, meus amigos, minhas amigas. Estamos hoje no dia 9 de junho do ano 2021. Esse é o podcast número 20, esse encontro semanal que nós fazemos com os empresários e com as pessoas interessadas, de quem tem recebido várias mensagens pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp e outras redes. Essas mensagens são visualizadas, são assistidas do Rio Grande do Sul até o norte do país. Portanto, pessoas amigas que nos comunicam por e-mails à audiência dessa nossa conversa semanal sobre economia. A primeira notícia é o novo Refis, que vai incluir um parcelamento de dívidas anterior à pandemia. A ideia é que a empresa com queda de faturamento, de receita superior a 15%, deve aderir ao programa que será lançado pelo governo federal, para que, com descontos de até 70% do valor da dívida, quanto ao maior tombo no faturamento, melhores serão as condições impostas pelo governo. O novo Refis, que é um parcelamento de débitos tributários federais preparado pelo Congresso, vai abarcar também dívidas anteriores à pandemia da Covid-19 e permitir o aproveitamento pelas empresas do prejuízo fiscal como crédito para abater o valor e pagar de imposto acumulado, ou seja, o crédito de prejuízo em anos anteriores à pandemia. Duas medidas serão inclusas no projeto que estão em tramitação no Senado. Segundo antecipou ao jornal Estado de São Paulo, o relator e líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. O projeto, incluindo no fatiamento da reforma tributária, também facilitará as condições de negociação direta entre os devedores e o governo para a solução dos conflitos fiscais. Chamada tecnicamente de transação tributária, o parecer deve elevar de 50% para 70% o desconto do valor total da dívida nessa modalidade. A medida permitirá descontos de até 100% sobre multas, já juros e encargos terão abatimento de até 70%. As empresas que optarem pelo instrumento também poderão aproveitar o crédito do prejuízo fiscal. O valor que o governo deve abrir de arrecadação com a nova rodada do Refis vai depender das condições do novo programa e do nível de adesão dessas empresas. Para aceitar o Refis, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer vincular a flexibilização do programa à redução do faturamento durante a pandemia. A ideia é que empresas que tiverem tido uma queda superior a 15% possam aderir ao Refis. As condições serão mais favoráveis à medida que o tombo do faturamento tenha sido maior. O pagamento da parcela é visto oscilará em 20% a 2,5%, conforme o tamanho da queda no faturamento. Quem estiver em situação pior vai pagar uma parcela menor, tendo em vista as condições empresariais. As empresas com maior dificuldade também poderão aproveitar um percentual maior do crédito do prejuízo fiscal para quitar sua dívida. Muitas empresas têm prejuízos fiscais acumulados, como você sabe, meu caro telespectador que está nos assistindo, e agora esse será um instrumento poderoso para ter uma redução ainda maior daquilo que elas vão pagar. A opinião quase consensual do Senado e a total aceitamento por parte da outra casa cameral, que é a Câmara dos Deputados, é que isso venha a valer e que esteja aprovado até o final do mês de junho, esse mês que nós estamos vivendo. Para reforçar as condições do Refis, o Senado deve pedir ainda, esta semana, o reexame do entendimento de acordo com o Tribunal de Contas da União, o TCU, que determina a perda de receita que o governo abrirá mão com desconto de multas, juros e encargos que sejam compensados com base na Lei da Responsabilidade Fiscal. Para a transação tributária, segundo o relator, o TCU já consolidou entendimento de que não há renúncia e sim compensação
porque esse é um crédito de difícil poder de recuperação. Segundo Fernando Bezerra, a consultoria do Senado Federal tem parecer que contesta a necessidade de compensação também para o refis. Nessa manifestação da consultoria legislativa, o Senado vai pedir ao TCU uma releitura e entendimento do que foi entendido no ano 2019. Na Câmara, também no Senado, há pouca resistência em relação a vincular refis de empresas pendentes à pandemia. Tanto assim que o próprio ministro Paulo Guedes já aceita a condição de beneficiar essas empresas que tiveram prejuízos antes mesmo da pandemia que instalou-se no Brasil e já matou no nosso país mais de 476 mil pessoas, com 17 milhões de infectados, 17 milhões de pessoas infectadas, já matou e causou choro, apreensão, prejuízos econômicos e a morte dos nossos conterrâneos, nossos patrícios. E é um problema mundial, uma pandemia que cobre o globo terrestre. Parlamentares estão pressionando para que esse refis seja amplo, aberto a todas as empresas e também às pessoas físicas. Esse ponto ainda não está fechado com relação à pessoa física, mas as pessoas jurídicas terão essa possibilidade plena de fazer o seu refis. O auxílio emergencial deverá ser prorrogado por mais 2 ou 3 meses. Em entrevista ontem, concedida em Brasília, o ministro Paulo Guedes disse que a extensão do benefício do auxílio emergencial coincidirá com o avanço na vacinação. A ação será substituída por um programa de Bolsa Família, mais robusto do que o atual. O auxílio emergencial deve ser mais 2 ou 3 parcelas prorrogado, de acordo com o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa extensão cobriria e cobrirá o tempo necessário para o avanço da vacinação na população adulta. Como nós sabemos, o governo federal foi leniente na compra, na negociação com as empresas de fabricação dos insumos para a vacina e só começamos a vacinar praticamente em março desse ano. Final de janeiro, começo de fevereiro, de forma embrionária nos estados do Sudeste e ampliou-se essa vacinação em março. E isso tudo fez com que o coronavírus espalhasse, expandisse de uma proporção inimaginável no nosso país. Então, é provável, pela própria palavra do ministro Paulo Guedes, que esse abono, que vai de R$ 150 até R$ 375, dependendo de cada caso, e em cada casa a situação familiar, ele deverá ser prorrogado por mais 2 ou 3 meses. Teremos assim, informou o ministro, que durante o encerramento de uma reunião da Frente Parlamentar de Serviço, nessa ocasião fez ver aos parlamentares da necessidade de que se prorrogasse tal abono para colocar pelo menos a alimentação mínima necessária àqueles mais sofridos e àqueles mais penalizados com a pandemia. Aproveitando a oportunidade, eu tenho sido perguntado por algumas pessoas, quer através das redes sociais ou até pessoalmente, porque eu falo que a economia nacional está crescendo e o desemprego continua crescendo também. É fácil de explicar, talvez até seja difícil de compreender para aqueles que estão desempregados. Nós temos hoje 14 milhões e 500 mil pessoas que poderiam estar com a sua mão de obra utilizada e estão desempregados. A população economicamente ativa, que nós chamamos. O que acontece é que aqueles que ganham menos, entre 1 a 3 salários mínimos mensais, esses foram os mais atingidos pela crise econômica mundial, já vimos nos debatendo antes da pandemia e pela pandemia. Foram os que mais sofreram. E esse tipo de empresa, seja ele do segmento de diversão, restaurante, bares, similares, ou do comércio, de lojas de grife, de confecções, de perfumes, de joalherias, esse tipo de comércio foi mais atingido e desempregou mais. E vai aquecer, voltar a reaquecer de forma mais lenta e gradual. Daí a gravidade de tanto desempregado no nosso país. Mas que a economia nacional tem números positivos analisados pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, e por todas as agências que medem riscos dos países, da grandeza, da potencialidade do PIB, Produto Interno Bruto dos países do planeta, todos eles dão uma avaliação de que o Brasil crescerá esse ano
um PIB de mais de 3%. E potências como os Estados Unidos da América e a China deverão crescer entre 6% a 7% no ano de 2021, de janeiro a dezembro. Os sinalizadores são favoráveis. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, engatou agora 8 altas consecutivas, desde os últimos dias de maio até o dia 7 de junho, ontem segunda-feira, com altas, batendo recorde, altas um dia atrás do outro, e chegando a 131 mil pontos, que é a maior pontuação histórica desde que a B3, a Bolsa de São Paulo, funciona. Ontem houve uma pequena queda, com realização dos lucros das vantagens auferidas durante esses 8 pregões. O Ibovespa fechou com a queda de 0,75% a 129.787 pontos, negociando 31 bilhões de reais no pregão de ontem, dia 8. Mas todos os indicativos levam a crer que investidores internacionais voltaram a acreditar na economia brasileira, pujante, crescente, na mineração, na agroindústria, no petróleo, nos bancos, nos serviços, nas ações das agências, das empresas industriais e comerciais, e a Bolsa continua alavancando o capital externo, vindo dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, e que está irrigando a economia nacional na Bolsa de Valores, e não só na Bolsa de Valores. Teremos esse ano um superávit comercial, ou seja, exportaremos, como eu já disse em outras edições, mais do que importaremos de economia de produtos do exterior para o Brasil, levaremos para fora e teremos um superávit comercial de aproximadamente 85 bilhões de dólares no ano de 2021. É acreditar, é crer que isso vai acontecer. Mais uma notícia sobre a economia. A JBS, que é uma das maiores processadoras de carnes do mundo, brasileira, anunciou ontem a compra da empresa australiana de carne suína Rivalea por 135 milhões de dólares. Com a aquisição, a empresa JBS assume a liderança no processamento dos suínos no país. A transação está sendo aprovada pelos órgãos regulatórios da Austrália. A JBS anunciou, portanto, um acordo para comprar a processadora de carne australiana Rivalea, empresa listada na Singapura OAF, que é a Bolsa de Negócios da Austrália. Em comunicado ao mercado, a JBS disse que a Rivalea é líder na criação e processamento de carne de porco na Austrália, responsável por 26% dos suínos processados no mercado daquele país, e que com a operação diversificará os seus produtos no país. Com a aquisição da Rivalea, a JBS assume a liderança no processamento de suínos na Austrália, adicionando depois marcas importantes ao nosso portfólio, ao portfólio da empresa, e criando melhores condições para acelerar o crescimento dos negócios no valor agregado e marca no país, além de fortalecer a economia na plataforma de exportação. Essa nota está assinada por Gilberto Tomazini, que é o diretor CEO global da JBS. A operação envolverá a compra pela JBS de 100% do capital da empresa australiana e 100% da negociação foi feita pela Oskdale Dairy Enterprise, que é uma empresa qualificada de mercado financeiro junto à Austrália. O abate de bovinos cai, de frangos e suínos sobem no primeiro semestre de 2021. Já a produção de ovos de galinha aumentou em relação ao igual período do ano passado. Esses números são mostrados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O abate de bovinos caiu e o de suínos e frango cresceu no primeiro trimestre do ano 2021. São dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados ontem, dia 8. Foram abatidos 6.560.000 cabeças de bovinos entre janeiro e março de 2021, com um volume 10,6% menor do que os iguais meses do ano 2020 e 10,9% inferior do que o quarto trimestre do ano passado. Esse foi o patamar mais baixo desde o trimestre de 2009, portanto, há 12 anos. Em relação aos suínos, foram abatidos 12.620.000 cabeças,
com alta de 5,7% em relação ao primeiro semestre de 2020 e de 0,6% frente ao último trimestre de 2020. Foi o maior patamar para um primeiro trimestre desde 1997 do abate de suíno do Brasil. No período, foram abatidos no Brasil 1 bilhão 570 milhões de cabeças de frangos, um aumento de 3,3% maior do que o mesmo período de 2020 e 0,7% maior na comparação com o quarto trimestre de 2020. É o novo recorde para a série histórica iniciada em 1997. Já a aquisição de leite cru no período do trimestre foi de 6 bilhões 560 milhões de litros, um aumento de 1,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020, com uma redução de 3,5% em comparação com o trimestre imediatamente anterior, outubro, novembro e dezembro do ano passado. Foi a maior captação de leite em um primeiro trimestre desde 1997, superando o recorde anterior de 2020. A produção de ovos de galinha, por sua vez, foi de 978 milhões 250 mil dúzias, novo recorde para o primeiro trimestre de um ano, também desde 1987. Há quase 44 anos que não tínhamos um consumo dessa natureza. Esse resultado foi 0,3% acima do primeiro trimestre de 2020 e 1,3% abaixo do trimestre imediatamente anterior. O Banco Mundial prevê um crescimento global de 5,6%. O Banco Mundial anunciou ontem que em 2021 o Brasil deve avançar entre 3% a 3,2% a sua economia, o seu PIB, e muitos mercados emergentes e economias em desenvolvimento devem continuar a lutar contra a pandemia, mesmo em 2022 e agora em 2021. As suas consequências junto à economia. A economia global deve se expandir 5,6%, com destaque para a China e para os Estados Unidos da América, que deverão crescer entre 6,5% a 7% esse ano a sua economia. Apesar da recuperação, a produção global deve chegar ao fim deste ano com cerca de 2% abaixo das projeções, mesmo antes da pandemia. A perda de renda per capita não está revertida totalmente esse ano de 2021. A previsão é que em março de 2023 esteja globalmente a economia estabilizada à época pré-pandemia. Eram essas as informações que nós tínhamos a apresentar aos nossos telespectadores, aos nossos amigos e amigas, a quem mandamos um abraço, desejando saúde, muita saúde a todos vocês. Bom dia e até a próxima semana.